Você já ouviu falar em construção steel frame? Se você nunca ouviu falar, esqueça aí tijolo, cimento, areia, brita, pá, enxada, carrinho de mão, entulho, nada disso existe para uma construção steel frame. Ou seja, esqueça tudo que é de padrão, que é de comum na construção convencional. Bem, mas será que funciona? Será que tem aí durabilidade? Será que existe linhas de crédito para isso? Será que no final das contas tudo isso vale a pena? Será que eu tenho mão de obra? Fica aí que depois da vinheta eu vou responder todas essas perguntinhas e sem sombra de dúvida você vai sair desse vídeo dominando o assunto. Detalhe, hein? Eu tenho algumas curiosidades bacanas para esse caso. Fica aí que depois da vinheta a gente conversa. Vai! Fala amigos, e aí, como estamos? No vídeo de hoje nós vamos construir só casa em steel frame. E aí, vocês vão comigo? Turma, iremos pontuar aqui todas as vantagens, todas as desvantagens. Vou usar aqui nosso flip chart para a gente desenhar o esqueminha de como montar o steel frame, cada etapa que precisa ser feito para construir. Vou falar todas as vantagens e desvantagens e vou dizer quanto custa o metro quadrado do steel frame. Digo mais, hein? Tu não acha essa informação em canto nenhum. Por quê? Porque eu rodei, então eu precisei compor todos os materiais que vai no steel frame para poder conseguir chegar nesse preço. Com certeza vale teu like, não vale não? Deixa teu like aí que eu vou ficar esperando. Deu? Então vamos lá. Turma, antes da gente falar de vantagem, desvantagem, se funciona, se não funciona, quanto custa, vou mostrar os itens necessários para fazer um steel frame e a ordem que eles são instalados. Então você vai entender como funciona perfeitamente. Detalhe, existe uma variação para paredes internas, para paredes externas, mas nós vamos falar sobre tudo isso agora no Flipchart. Bora! Então, turma, vamos entender aqui como é a montagem do steel frame, certo? Aqui eu tô olhando de frente, tá vendo aqui esse vãozinho, ó? Esse vão aqui é como se fosse a janela, tá? Então a gente tá olhando aqui de frente e eu tô sem o revestimento final. Existe aqui a estrutura, que é essa que tá em azul, e os montantes em vermelho, tá? E aqui, que fique claro, é uma laje que pode ser um radier ou pode ser uma laje com tela, uma laje estruturada, certo? E aí eu venho com o meu perfil em U de baixo e fixo no radier, faço o meu portal e depois eu venho com os montantes respeitando os meus vãos de esquadria, certo? E turma, esse desenho aqui é como se tivesse em corte, tivesse cortado aqui, certo? Ó, e tivesse olhando daqui. Esse azul é a nossa estrutura em aço. E essa parte amarela é a lã de vidro. Se não der para ver aí, editor, escreve. Aqui é como se eu estivesse do lado de dentro da casa e aqui do lado de fora. Com a minha estrutura e a lã de vidro já no miolo da estrutura, na parte de dentro simplesmente eu fecho com uma placa de gesso e do lado de fora da casa eu preciso de um tratamento melhor, certo? Então, essa primeira estrutura aqui, depois do aço, é a OSB, que é aquela estrutura de madeira compensada, ela serve como um contraventamento, ela serve como uma proteção e ela faz parte do reforço estrutural. Depois disso eu venho com a membrana, aqui o OSB, aqui a membrana ela é uma película que faz com que a estrutura respire, que evite ali ela é hidrofugante, ela não deixa que a água, que a umidade chegue até a estrutura. A gente sabe, né? Metal e água, ó, vai dar ruim. Depois da membrana eu venho com a placa cimentícia, que é igual visualmente à placa de gesso, só que é de cimento. Por quê? Porque gesso não se dá com água e o cimento não tem problema. Depois do cimento vem os acabamentos padrão. Tem uma massa que faz a união das placas em cimentícia, né? E depois vem fundo preparador, massa corrida, textura, acabamento comum. Mas basicamente é isso aqui. Isso aqui fixado no radier. Entendido isso aqui, agora vamos ver as vantagens e as desvantagens de utilizar esse modelo construtivo. Fechado? Bora voltar aqui. Entendido perfeitamente como funciona o mecanismo, como funciona ali todas as instalações necessárias para um steel frame, agora vamos falar de vantagens e desvantagens e vamos começar falando de vantagens. Primeiro ponto é que existe ali uma velocidade, uma rapidez extrema para a gente construir uma casa em steel frame. De imediato eu já descarto aquele tempo de cura do concreto, que eu encho ali o pilar e tenho que esperar para tirar as escoras. Não existe isso. Eu simplesmente venho com meu perfil, plano de corte, já saio cortando tudo, já venho montando, parafusando, botando placa. É extremamente rápido. Outro ponto aqui, para eu passar uma instalação elétrica, hidráulica, sanitária, eu preciso rasgar a parede. Lá é só passar. Então torna-se mais rápido também todas as infras, elétrica, hidráulica, sanitária. Para a gente conseguir mensurar isso, existe uma casa que foi construída lá em Londrina, no Paraná, essa daqui, ó. Ela foi concluída em
incríveis 58 dias. Cara, isso é surreal. Eu imagino que não seja uma coisa muito padrão, mas é possível. E esse caso é a prova disso, né? Assim, pra gente ser genérico, o que eu entendi, o que eu estudei pela literatura é que a construção em steel frame, ela é 1/3 do tempo da convencional. Se uma casa de alvenaria custaria ali 9 meses para ser construída, a de steel frame será construída em 3 meses. Ou seja, 1/3 do tempo da convencional. Então aí vai uma vantagem que para mim é a maior de todas. Vantagem número 2, obra muito limpa, sem entulho, sem caçamba, sem nada disso. Por quê? Porque não tem massa, não tem quebradeira, não tem absolutamente nada. E essa vantagem número 2 tem um ponto agregado que é todo entulho eu tenho que destinar, que é um custo. E que em algumas regiões do Brasil ainda é complexo fazer isso, não tem tanto destino assim. Então é uma mega vantagem, não só a obra ser organizada, ser enxuta, ser limpa. Eu evito o custo de levar o material até a caçamba, fazer o bota fora, pagar a caçamba e pagar o destino. Então, além de tudo, tem esse ponto aí de economia. Vantagem número 3 é que é uma obra sustentável, não existe gasto de água, não existe geração de resíduo. O aço utilizado no steel frame, ele é reciclável. Então, assim, para a natureza em si, ela é uma obra muito mais limpa. Vantagem número 4, resistência, durabilidade, que é um ponto que é questionável para esse modelo construtivo. Olhando assim, uma casa em steel frame parece frágil, né? Parece que não vai aguentar ali as intempéries de um dia, né, mais diferente ali. Não, muito pelo contrário, é mais duradoura do que a convencional pelo simples motivo. Manutenção mais simples de ser feito, você tira uma placa ali, você tem acesso à estrutura da sua casa, você não precisa quebrar a parede, você não precisa fazer nada disso. E todo material que é duro é quebradiço, ou seja, o tijolo ele trinca, o tijolo ele racha, o tijolo ele se acaba. Já a estrutura de drywall dura mais e caso você precise trocar alguma coisa é muito simples. Então a manutenabilidade dessa tecnologia é muito mais simples. Então a duração, a resistência ela é bem elevada, certo? Inclusive a casa mais antiga construída em steel frame foi feita em 1933. Ela está lá em Chicago. Você quer ver essa casa? Deixa teu like aí, que eu vou mostrar ela agora. Deixou? Tá aqui ela, ó. Pela qualidade da foto até parece que ela tá mais nova, né? Mas com certeza ela teve todo um processo de manutenção, uma manutenção assistida ali de perto. Mas uma coisa é certa, dura e isso é incontestável. Então esse não é ponto para se questionar. Ela tem durabilidade, ela tem resistência. E aí, ouvindo só as vantagens, você tem vontade de construir em steel frame? Ou quer esperar as desvantagens? Já quer dizer no comentário? Vai, fala aí. Vou agora falar das desvantagens e vamos ver se você muda de opinião ou não. Detalhe que no final eu vou dizer a minha opinião. Primeira desvantagem é que a gente possui ainda pouca mão de obra qualificada para executar esse tipo de obra. Sim, inclusive fui na obra de um amigo meu e ele tá a mercê, ele tá ali dependente de um construtor só que tem todos os contatos de montadores. Então assim, existe a lei da oferta e da procura. Quando a gente tem muita procura e pouca oferta, o que que acontece? O cara vai lá e bota o preço que ele quer. Então, esse é um ponto bem negativo. Inclusive, se você é trabalhador, se você gostaria de trabalhar na construção civil, se especialize nisso aí. Por quê? Porque é uma tendência. Tá todo mundo aqui na manada, você dá só uma afastadinha aqui e de repente você vira especialista nessa parada aí. Existe uma dificuldade, porém, há aí uma oportunidade. Fica a dica. Dica número 2, possuímos poucos fornecedores e eles estão espalhados pelo Brasil. Eu estou aqui em Fortaleza e a obra que acontece aqui eu trago ou de Recife ou do Paraná, caso Pernambuco, Paraná. E isso é bem ruim, primeiramente porque eu preciso incluir esse prazo no meu cronograma e 2, eu pago frete. Eu consigo abrir valores para vocês. Quando vem do Pernambuco para cá pro Ceará, 3 mil, do Paraná para cá 6 mil. Mesmo assim ainda vale a pena comprar do Paraná. No meu caso aqui específico, tá? Então assim, se eu tiver 3, 4, 5, 6 casas sendo feita ao mesmo tempo, olha o tamanho da logística, a complicação de construir em escala. Então assim, bote na balança e veja se as desvantagens sobrepõem as vantagens ou vice-versa. Mas eu estou botando na mesa aqui todas as situações. Desvantagens número 3 é que existe uma limitação de pavimentos. Eu não posso simplesmente sair enchendo, fazer um prédio, não dá. A literatura diz que dá para fazer até 5 pavimentos com essa tecnologia. Então é uma limitação e a gente falando de construção residencial unifamiliar, nada se altera. Mas eu tenho que botar para vocês aqui a informação. Desvantagem número 4 é que tudo que é diferente, existe aí uma barreira.
Então, os bancos torcem o nariz para fazer financiamento construtivo desse modelo de negócio. Pelo que eu entendi, falando aqui com o meu correspondente bancário, é que é possível sim levantar crédito para construir, é possível sim levantar crédito para vender, porém é um pouco mais complexo, mas não chega a inviabilizar o teu modelo de negócio. Só saiba que você vai ter um pouco mais de trabalho, você vai ter que usar mais a sua persuasão para convencer o engenheiro da Caixa a assinar a parada para tu receber a grana, receber a medição. Então, né, fica a dica aí que vai ter um pouquinho, a barreira um pouco mais alta para entrar nas linhas de crédito para construir. Então, turma, para não ser tendencioso, falei 4 vantagens e 4 desvantagens, que são as maiores, que são as mais doídas, que são as melhores. Até então não vou ser conclusivo, vou deixar você pensar e concluir. Por quê? Porque agora vamos falar de preço, certo? Vou para o Flipchart agora, vou listar todos os itens que eu utilizo para construir uma casa em steel frame, vou precificar o metro quadrado de cada e vamos somar para quanto eu gasto de material numa casa de steel frame, fechado? Vamos aqui pro Flipchart. Bem, já entendemos aí vantagens, desvantagens, mas com certeza o que vocês mais querem saber é, ó, detalhe, viu? Essa informação é difícil de encontrar. Eu tive que compor e tudo isso aqui é o que eu preciso para fazer um metro quadrado de steel frame, tá? Então eu compus tudo isso aqui para a gente chegar aqui num total por metro quadrado. Fechado? Então, turma, que fique muito claro que, exemplo, a placa de gesso ela é vendida em placa, mas aí eu peguei a placa, peguei as dimensões dela e calculei o metro quadrado que ficou 16,62. Qual é o meu intuito aqui? Saber quanto eu gasto de material no metro quadrado de steel frame. Vale salientar que se a parede for 100% interna, exemplo, a parede que divide a sala do quarto, eu não preciso de placa cimentícia, eu não preciso de membrana, não preciso de OSB, não preciso, não, indivíduo sempre precisa. Mas pode ser mais barato. Então esse aqui é o caso mais caro do steel frame, que é uma aresta pro lado externo e a outra pro lado interno, que é a placa de gesso interno, cimentícia externo. Então vamos lá, placa de gesso 16,62, cimentícia, mesma coisa, não vende no metro quadrado, vende na placa, mas eu calculei o valor do metro quadrado. A estrutura de aço, ela vem na vara, mas eu medi quantos metros de vara de aço eu preciso para fazer um metro quadrado e deu 163,33. Membrana, R$11,12, também é vendido em rolo, peguei o valor do metro quadrado. O OSB, também vende em placa, e o valor do metro quadrado R$ 39,95. E a lã de vidro, R$13,11. O total, só em material para construir um metro quadrado em steel frame, vai dar em torno de R$250. Meu Deus, Ricardo, será que é vantajoso? Bem, a mão de obra ela é infinitamente mais barata. Por quê? Porque é muito rápido. A minha produtividade é altíssima. A gente viu na qualidade, nas vantagens, né? E eu consigo comparar steel frame com convencional. Vou dizer agora para você, voltando pro computador. Então, antes da gente encerrar, deixa eu passar para vocês aqui um dado genérico, tá? O que é isso? É que você consegue aplicar para qualquer modelo de construção. A literatura diz que uma casa em steel frame, em média, custa mais ou menos 20 a 25% mais do que uma convencional, certo? Então, se você tem um orçamento aí de 1 milhão, a casa de steel frame vai ser 1.200.000 e por aí vai. Então, eu preciso passar esse dado genérico para que você tenha a informação. Ou seja, o steel frame ainda hoje é mais caro, além de todas as desvantagens, e aí você vai chaltar com as vantagens e vai decidir se faz ou não. Então é isso, meus amigos, mais um vídeo aí, destrinchei, abri. Esse foi um dos vídeos que eu mais estudei para falar aqui para vocês, hein? E agora eu vou ser conclusivo. Eu não faria em steel frame uma casa para ser comercial. Agora, uma casa para Airbnb, por exemplo, que eu preciso de velocidade. Quanto mais rápido eu entrego, mais rápido eu começo a faturar. Ou uma casa até mesmo para alugar convencional. Quanto mais rápido eu concluir, mais rápido eu começo a ganhar. É uma opção. Payback vai lá para baixo. Então assim, o steel frame não vai agregar nenhum tipo de valor, porque a steel frame a casa vai ser mais cara, não vai. Você vai competir com a convencional, então não vale a pena para vender, talvez não vale a pena para construir. Agora, se for para alugar, se for para fazer renda, fica uma dica legal aí, hein? Então é isso, meus amigos, abri tudo aqui, dei minha opinião, agora eu quero ouvir a opinião de vocês. Fala aí no comentário, vou ficar lendo todos e agora vou deixar mais 2 vídeos aí para você continuar, ó, saboreando o nosso material, beleza? Sem mais, vou ficando por aqui. Valeu, papitos!